25 de abril de 2024. Nesta quinta-feira, a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, e hoje nós celebramos esse santo tão importante porque foi o escritor de um dos 4 evangelhos canônicos. Alguns estudiosos também dizem ter Marcos escrito as chamadas cartas de São Pedro. Nós não sabemos de maneira pontual, com precisão, mas tudo indica que efetivamente tenha sido ele quem escreveu, porque São Pedro não sabia escrever, né? E Marcos, ao longo da história, vai ser concebido pela tradição como o secretário de São Pedro, o confidente, de São Pedro apóstolo. São Marcos, nos Atos dos Apóstolos, é chamado de João Marcos. O nome dele é João Marcos. Ele era filho da chamada Maria de Jerusalém. Isso a gente pode acompanhar no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 12. Se você ler o capítulo 12 desde o começo, você vai perceber que vai falar de Marcos, ou João Marcos, no texto dos Atos dos Apóstolos. Maria de Jerusalém, que era a mãe de João Marcos, a mãe de Marcos, também é escrita no texto como a mãe de João Marcos, Marcos era de Jerusalém, Tudo indica que quando ele era criança, foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Então é provável que Marcos tenha acompanhado todo o episódio da paixão e ressurreição de Jesus de longe, quando ele era criança, É por isso que os biblistas vão conceber Marcos como a fonte original dos 3 evangelhos sinóticos, a fonte primeira. Então teve acesso ao texto de Marcos o escritor do evangelho de Mateus e o escritor do evangelho de Lucas. Então Marcos foi a fonte primeira, Mas como que alguém vai ser a fonte primeira sendo que não viu, Alguns biblistas dizem que Marcos era criança, como eu acabei de dizer, então ele viu de longe, ele era criança. Mas também dizem que São Pedro quem narrou o evangelho para que ele escrevesse. Então, tudo isso são mistérios, são especulações dos estudiosos, biblistas, Mas são informações muito legais para a gente poder pensar, refletir um pouquinho a história do texto bíblico. Também uma coisa interessante sobre São Marcos, diz a tradição que Maria de Jerusalém, que era mãe de João Marcos, ela cedeu a sua casa para eles servirem, para eles realizarem, celebrarem a última ceia. Então, o que nós chamamos hoje de cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia, e também onde foi celebrado o Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Aquela casa que é no 2º andar, diz a tradição, ser de Marcos e de sua mãe, de sua família. É muito interessante, uma informação bastante importante para nós. É bom também sabermos que Marcos, como nós vamos perceber nesse capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, aliás, de maneira muito coincidente, nós lemos ontem, a meditação a reflexão diária de ontem falou de João Marcos, João Marcos, ele ajudou Paulo e Barnabé, mas também, e depois ele permaneceu ajudando o apóstolo Pedro. Com ele permaneceu bastante tempo, Então é muito importante essas informações, são muito importantes. Meus queridos, nós vamos acompanhar agora a leitura e a reflexão do texto da primeira carta de São Pedro, capítulo 5,
versículos do 5 ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonito o texto termina, né? Pedro saúda a igreja de Babilônia e diz também que a igreja de Babilônia é saudada também por Marcos, que é o seu filho. Olha quanto carinho Pedro tem por Marcos aqui, né? Muito bonito isso. Meus queridos, eu gostaria de, já tendo delongado bastante tempo falando de Marcos, eu gostaria de partilhar algumas ideias com vocês sobre esse texto muito bonito. Primeira coisa sobre a humildade, né? Minha gente, a humildade é uma das virtudes que mais agrada o coração de Deus, se não for a que mais agrada, né? Eu sempre digo que de tantas virtudes a Virgem Maria tinha, Deus foi olhar a humildade, diz o texto de Lucas, né? Olha, tanta coisa boa naquela mulher, uma criatura perfeita, que não tinha defeito, né? E Deus olhou a humildade. A humildade de verdade, ela seduz corações. E eu quero dizer uma coisa, né? Aqui Pedro está dizendo o seguinte: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Minha gente, relacionamento mútuo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Cada dia que passa, cada vez mais que vou atendendo direções espirituais, aconselhamentos, eu percebo, minha gente, que faltam duas coisas nos relacionamentos familiares para que os relacionamentos possam prosperar. A primeira coisa é o diálogo. Não tem diálogo relacional, conjugal ou familiar, não dá certo. Se não tem conversa, se não tem um diálogo frequente, constante. Mas não é disso que está falando o texto. E a segunda coisa que eu percebo é a humildade. Sabe por que às vezes não dá certo relacionamentos? Não dá certo casamentos, namoros, amizades e tantos outros relacionamentos, até mesmo profissionais. Por quê? Porque todo mundo quer ter razão, né? Todo mundo quer ter razão. E ter humildade, minha gente, é às vezes nós percebermos que nós erramos.
é nós percebermos que nem sempre nós temos a razão. É nós percebermos que às vezes nós precisamos mudar de opinião, porque a nossa não é bem estabelecida, bem fundamentada. Ter humildade é ter a capacidade de, quando nós percebemos que nós estamos no erro e que nós fizemos algo que não devíamos, nós irmos até o outro e esclarecermos isso. Eu errei, me dê oportunidade de recomeçar. Nossa, minha gente, como falta isso nas relações. Hoje as pessoas são muito fundamentalistas, inflexíveis, não aceitam a opinião dos outros. Quando erram, não são capazes de pedir perdão, de recomeçar, de esclarecer o que está acontecendo. Falta de humildade, né? Deus resiste aos soberbos. E olha, depois no versículo 6, Pedro, depois de falar da humildade no relacionamento interpessoal, ele vai falar da humildade no relacionamento com Deus. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa é arrogante, é prepotente, né? Tudo tem que ser do jeito dela, ela não sabe falar com as pessoas, ela é grosseira, ela é insolente, ela é insuportável, né? Ela não sabe pedir desculpa, ela nunca erra, sempre está certa, não sabe refletir, não sabe olhar para si. Tudo bem, a gente vê gente assim. E pode ser que nós sejamos assim. Tomara que não, né, minha gente? E se a gente é assim, a gente precisa mudar. Mas agora no versículo 6, que é o segundo versículo que foi proclamado hoje, Pedro vai falar da humildade no relacionamento com Deus. E a gente corre um risco de dizer assim, mas padre, existe alguém que é soberbo no relacionamento com Deus? Porque a gente fala com Deus, Ele nunca murmura contra nós. Deus nunca nos responde com o mal, pagando o nosso mal. Pelo contrário, Ele sempre responde com o bem. Ainda há possibilidade de alguém ser soberbo no relacionamento com Deus? Olha, minha gente, vou dizer uma coisa. Se São Pedro escreveu, ou se não foi ele, foi Marcos, mas se São Pedro disse isso que está escrito, se São Pedro está pedindo, olha só o que diz o versículo 6. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Está escrito isso, minha gente. É porque existe gente soberba também no relacionamento com Deus. Eu vou elencar aqui, minha gente, para a gente refletir, alguns sintomas de pessoas soberbas com Deus, né? Primeira coisa, sintoma de gente soberba com Deus, é dizer que Deus errou em alguma coisa, né? Quem questiona a Deus por causa do mal no mundo, não lê o catecismo da igreja, não lê a explicação sobre isso, a doutrina tem uma explicação sobre isso, não lê, mas diz, se Deus existisse, por que o mal no mundo? Soberba. A pessoa se acha maior do que Deus, a pessoa está questionando a santidade, a bondade, a humildade de Deus. A pessoa está questionando a bondade de Deus, dizendo que Ele, se existe o mal é porque Ele é mau. A pessoa está questionando também sua existência. Quem sou eu? Olha, me vejo tão pequeno diante da infinitude de Deus. É muita soberba questionar, né? Uma vez eu dava aula, eu não esqueço mais, até partilhar com vocês esse testemunho. E inclusive eu estive com essa professora, no último domingo que eu fui numa bodas, rezar uma bodas, e ela estava lá. E quando eu dava aula, tinha uma coordenadora que se chamava professora Luzia, né? E inclusive fiz estágio com ela na época, né? Mas ela era coordenadora quando eu fiz estágio, né? E eu comecei a dar aula, dando aula uma vez, né? E aí houve um problema numa sala. Mas não foi comigo o problema, foi com uma outra professora.
E aí ela foi na minha aula, até pediu licença, né? Ela pediu licença. Professor Diego, o senhor dá licença para eu resolver o problema que precisa ser agora, né? Aí ela dialogando com os alunos, e os alunos começaram a falar assim, aquela professora não sabe ensinar direito, ela nem sabe o que ela fala. Aí eu lembro uma coisa que me marcou para toda a vida, minha gente, só partilhando com vocês. Eu nem sei se a professora Luzia vai escutar essa mensagem, eu acho que não. Uma coisa que me marcou. Ela disse assim, pode parar. Nós só temos condições de questionar o conhecimento de alguém quando a gente tem a certeza absoluta de ter um conhecimento maior do que o da pessoa. Nossa, isso eu gravei, eu estava só escutando, que não era comigo, né? Era com uma professora de outra sala. Eu gravei isso e levei para todo sempre. Para todo sempre. É por isso que hoje eu não questiono o conhecimento de ninguém. Olha, vou ser bem sincero para vocês. Tem padres que às vezes a gente escuta assim, né? É uma soberba intelectual chamada, né? Que questiona o conhecimento de outros, não sabe nada, não sei o quê. Eu nunca mais fiz isso. Nunca mais. Por que estou contando essa história? Porque tem gente que faz isso com Deus. Olha, minha gente, Santo Agostinho, que é Santo Agostinho, como menciona o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz que Deus não permitiria o mal se o mal não fornecesse para ele um bem maior. Santo Agostinho diz assim, se Deus permitiu tal mal permanecer na realidade, é porque um bem maior vai ser instaurado a partir daquele mal, senão Deus não teria permitido. E quem sou eu então para questionar a Deus? Soberba. Soberba. Um outro sintoma de soberba no relacionamento com Deus é o questionar da lei de Deus. O questionar da lei de Deus. Eu acho que não é, eu não acho nada. Se está nos mandamentos, que são provas concretas da revelação divina, é para todo sempre e acabou. Se eu vivo aquilo na minha vida, ou se eu não consigo viver, o problema é meu, não está mais em Deus. A lei de Deus é imutável, é essa. E a verdade das coisas são essas. Não sou eu quem determina a verdade. Questionar o projeto de Deus, a lei de Deus, os mandamentos, questionar os posicionamentos da igreja é muita soberba. Olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa. No dia do juízo, quando o céu abaixar na terra, a gente diz, né, entre aspas, muita gente com o nariz empinado vai quebrar o nariz pelo meio. Deus vai honrar os humildes e os soberbos haverão de se envergonhar diante da verdade. Minha gente, é certo, não é certo, não é certo. Se eu ainda não consigo me libertar de certas coisas na minha vida, o problema não está no Criador e no seu mandamento, na sua lei. O problema está em mim, que eu sou fraco. Dá para entender? Tem gente que quer mudar a Deus, tem gente que quer mudar a igreja, sabe? Outra coisa, soberba no relacionamento com Deus. E eu vou parar com essa porque o meu tempo já se delongou muito na nossa reflexão, né? A última característica, mas tem muitos mais, né, minha gente? A gente tem que refletir, mas tem muito mais coisas que eu podia falar para vocês. Uma outra característica, eu vou falar só essa. Quando eu não me percebo fraco diante de Deus. Minha gente, eu já tenho de confissão e não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Chegou uma pessoa diante de mim, né? Olha só. Chegou uma pessoa diante de mim e disse assim: eu não me arrependo de nada na minha vida. Tudo que eu fiz, eu pensei bem, eu fiz certo. Olha, mas faz quanto tempo você confessa?
Só que quando eu era criança. Minha gente, pensemos bem, né? Os textos bíblicos dizem assim que o justo, ele peca 7 vezes por dia. O justo. Imagine o pecador. Né? São Bernardo de Claraval se confessava 7 vezes por dia. Imagine quanto eu tenho que me confessar. Deveria. Vocês conseguem perceber? É muita prepotência diante de Deus. É muita prepotência. Muita, 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 muita. A gente vai olhando a santidade de Deus, a beleza de Deus, a humildade de Deus. Até olhando tudo isso, todas essas virtudes que vêm de Deus na vida dos santos, por exemplo, a gente vai vendo quanto nós somos fracos, frágeis. Então, hoje, eu me centrei bastante nessa questão da humildade. O texto de hoje é fantástico, né? Fala muita coisa, né? A firmeza na fé, a vigilância. Inclusive, só partilhando com vocês, eu não falei sobre isso. Nessa leitura de hoje está o tema da minha ordenação sacerdotal. Né? 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 7b. É Deus quem cuida de vós, né? Mas hoje eu não me centrei nessa perspectiva. Então, minha gente, que nós abracemos a Deus e digamos sempre a Ele: Senhor, não tire a mão de mim, porque se o Senhor tirar, eu faço besteira. Eu preciso do Senhor. Eu sou frágil. Sejamos humildes diante do Todo-Poderoso, minha gente. Sejamos humildes. Também diante das pessoas, diante dos próximos. Quando errarmos, assumamos o nosso erro. Quando necessário, peçamos perdão. Quando necessário, também perdoemos. Não fiquemos retendo perdão. Essa é a vontade de Deus sobre nós. Que São Marcos interceda por nós nesta manhã dessa quinta-feira. Desejo um dia fantástico, cheio de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.